Que e-mail marketing funciona, todo mundo já sabe, mas tem muita gente, que pode ser o seu caso, de que faz e-mail marketing, mas não consegue ter o resultado que todo mundo costuma ter com ele. Então, nesse episódio do podcast Você Lucrou, nós vamos falar exatamente sobre isso. Quais são os principais erros, o que você pode estar fazendo errado e como fazer da forma certa. Eu sou Kevin Quintino, especialista em otimização de e-commerce e eu estou aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. Boa, e para começar, o Xisté é o especialista aqui em e-mail marketing, então eu já quero mandar para ele uma pergunta. Xisté, quanto que um e-commerce pode faturar com e-mail marketing? É uma boa pergunta, mas assim, vamos partir pela base. A base disso. Se você não faz 10% do seu faturamento com um e-mail marketing, alguma coisa tem para melhorar. Uhum, Claro que você vai ter e-commerce que consigam fazer mais ou menos, você vai ter toda a área de CRM que vai fazer um faturamento incremental, mas o canal de e-mail marketing tem que pelo menos estar fazendo 10% do seu faturamento. E se você não faz e-mail marketing, você pode ganhar mais 10% de faturamento fazendo e-mail marketing. uhum. Então, todo mundo sabe que funciona, todo mundo sabe que traz resultado, mas se você não faz 10% do seu faturamento com e-mail marketing, tem algum problema. Perfeito. Então, para começar em e-mail marketing, tem muita gente que pensa que é só fazer e-mail e mandar, mas para começar você precisa ter pessoas para mandar esses e-mails, certo? Sim. Então, vamos começar falando sobre como conseguir leads e como conseguir leads da forma certa, porque não é qualquer pessoa que você quer conseguir o contato para mandar para disparar esses e-mails. Tem também a questão da LGPD, como que a gente tem que lidar com isso para não ter problemas. Uhum. Então, vamos começar daí. Quais formas você sugere, né? A gente indica para os e-commerces captarem leads e como lidar com a LGPD? Sim. A primeira coisa é a ideia do e-mail marketing, a ideia do CRM é a gente aproveitar todo o tráfego que o site está recebendo e que a gente perde. Então hoje você tem uma taxa de conversão no site ali de 1 a 3%, bons e-commerce têm essas taxas. Então quer dizer que 97% do tráfego que você está levando para o seu site não converte. Uhum. Aí você vai ter as quebras que o Kevin sabe bem, né? Quantas pessoas chegam no checkout, quantas pessoas preenchem o checkout, quantas pessoas passam pelo carrinho. Mas se você pegar ali uma taxa ali que 20% cheguem no checkout, você ainda tem 80% das pessoas que não deixam informação nenhuma no seu e-commerce. Então a ideia de começar essa captura é antes mesmo do checkout. Porque do checkout você já captura e você pode fazer um trabalho de e-mail marketing com essa informação. Aí a gente depois vai entrar em coisas que a gente pode fazer nessa etapa, mas é antes de você ter essa informação. Se você coloca alguma coisa antes dessa etapa, você já consegue aproveitar esse tráfego do seu Uhum. site. Então tem desde aquela captação mais básica, que é se inscreva na nossa newsletter para receber promoções, só que ela é uma captação bem, como eu posso dizer, bem escondida, né, ela é bem Sim. tímida. É mais para quem já, por exemplo, é uma convenção. No rodapé, no final da página, todo mundo sabe que vai encontrar aquilo lá. Então, quem entra no site já querendo se cadastrar na newsletter, que aí é 0,0001% das pessoas, ela vai encontrar lá. Mas e para as pessoas que não encontrarem ou as pessoas que não estiverem buscando isso? Esse rodapé, por exemplo, vai te trazer 2 até no máximo 10% do seu tráfego que vai se inscrever, é muito difícil você ter alguma intencionalidade. Claro que essa pessoa está super qualificada, se ela Uhum. quer se inscrever para receber as novidades, você tem que ter uma régua para atender essa pessoa de primeira, ele se inscreveu, já tem que começar a receber um conteúdo, porque além dele já estar no dispositivo, ele tá olhando o celular, tá Tá olhando, quente tá no ali. computador, tá ali, tá muito quente e tá interessado, então você já tem que ter, logo que ele se inscreve, já mandar um e-mail, já começar esse relacionamento e deixar que ele flua nessa etapa. Mas se você não tem não só isso, você quer fazer outra coisa, aí vem várias formas de você atrair isso. Então hoje você pode fazer para principalmente para desktop funciona muito mais, mas para mobile também tem formas de você fazer isso, que é fazer os pop-ups. Então pop-ups na tela, seja um pop-up lateral, seja um pop-up cheio, de tela cheia, tudo isso você tem que tomar um cuidado para Uhum. fazer, mas funciona muito bem, os pop-ups funcionam, você só tem que tomar o cuidado do tempo que ele vai demorar para aparecer, para não estragar o seu tráfego que vai converter, e as páginas que você vai mostrar esses pop-ups. Às vezes mostrar numa página de produto, talvez não seja tão interessante se aquele é o produto que mais vende, mais você joga tráfego. Mas você pode mostrar em outras páginas do site, aí você tem que analisar mesmo as visitas do seu site, quais as páginas quantas páginas ele visita até realizar uma compra. Nessas outras páginas, você pode pôr o pop-up. Ou se ele scrolla uma página até tantos por cento dessa página, ou se ele fica tanto tempo numa página, você pode usar os pop-ups para fazer esse tipo de captação. E essa captação, ela pode ser tanto dando uma recompensa, primeira compra, ó, eu vou Uhum. te dar um cupom especial de primeira compra, e para quem já não é mais primeira compra, já é um cliente recorrente no seu site, reforçar as ofertas que estão na página do site. A gente acredita porque
Estão todas as informações na página do site, a página do site tá certa, tem tudo lá. Mas não quer dizer que o seu cliente está lendo todas essas informações. Então, se você tem alguma condição especial, seja parcelado, seja frete grátis, seja um brinde, seja bônus ou compre 2 e pague menos, ponha isso no seu pop-up de captura como para chamar atenção. Você quer levar 2 produtos com 10% de desconto? Coloca aqui o seu e-mail que eu vou te informar como. E aí você já capta esse lead. Sim. Então você consegue trabalhar de novo, essa captura de uma forma menos forçada de que seja só promoção. E tem também o pop-up mágico, que esse é o que está sendo todo mundo está usando, eu usei e dobrei minha conversão, minha captação de lead, que são as roletas. As roletas são muito atrativas, o povo brasileiro gosta dessa coisa gamificada, Sim. gosta de jogo, gosta de jogar a sorte. Então, desde o Bom Dia e Companhia, que as criancinhas foram educadas de rodar a roleta e ganhar o prêmio, ao Gira-Gira do Silvio Santos, que tinha lá o prêmio. O Gira-Gira é um pouco mais antigo, mas o Roda-Roda, Jequiti, se for mais moderno. Então, essa coisa do jogo, né? E aí depois todos os e-commerces asiáticos vêm com isso nativo, então Temu tem isso, Shopee tem premiação. Então, se você coloca isso no seu e-commerce próprio, a roleta chama muita atenção. Mas uma dúvida que eu tenho sobre essa roleta, porque em teoria uma roleta é aleatória. Como funciona essa roleta ali? É sempre é o mesmo prêmio? Como que é definido Aí isso? é o segredo que a gente não pode revelar. É o Uhum. segredo que a gente não conta. A roleta você, dependendo da ferramenta que você usa para configurar ela, você configura as probabilidades. Então é igual as maquininhas de pegar ursinho. Você diz Uhum. quantas jogadas tem para ganhar o prêmio que você quer. No caso da roleta, da ferramenta que eu uso, eu digo quais são os prêmios e qual a probabilidade de cair cada prêmio. É claro que você tem que dar prêmios atrativos para o seu cliente. Sim. Então Ele você põe um. o prêmio mais básico tem que ser um que ele saia satisfeito, né. E Exato. não querendo logar em outro dispositivo, outro IP pra tentar pegar o prêmio É melhor. isso, pensa que você já gastou dinheiro para trazer essa pessoa, seja com tráfego pago ou seja com tráfego orgânico, ambos têm um custo. Então a Uhum. gente está falando de pegar essas pessoas, 97% das pessoas que não vão converter na sua loja, e pegar um dado para você reengajar essa pessoa. Então esse dado ele é muito valioso, ele te economiza, vamos dizer assim, no seu remarketing. Ele te economiza de outras formas que é muito fácil fazer e não justifica não fazer. Sim. Só que tem que tomar cuidado, que é como você falou. Você tem as legislações, você está no Brasil, você tem a LGPD, você está na Europa, você tem a LGPD deles lá. O que você tem que fazer? Todas as capturas têm que ter os termos de uso ali, que ele Uhum. está aceitando os termos de uso, que tem todas as suas regras que você vai fazer com esses dados dele. Então tem que estar lá, termos de uso e o uso de dados, o que você vai fazer com os dados desse cliente. E se ele quiser excluir, tem lá sempre um e-mail com uma página principal que ele vai ter esses dados para ele poder excluir, ele solicitar a exclusão sem problema nenhum. Perfeito. E dando início, então, a como melhorar essa captação de leads, tem a parte do pop-up que você comentou bem, né? Porque até em outro episódio eu cheguei a comentar que eu trato muito o e-commerce, não só o e-commerce, mas desde antes da pessoa entrar no e-commerce, eu trato muito como um jogo de perder pessoas, Uhum, né? Então, as pessoas que entram no seu e-commerce, como você comentou, a média de conversão ali gira ali entre 1% a 3%, depende muito do nicho, do e-commerce e tudo mais. Então, a maior parte do seu tráfego, 95% no mínimo, vai embora, você perde, ele se perde. A ideia da captação de leads no e-commerce, geralmente é justamente isso, você conseguir captar uma parte desses 95% para nutrir eles e fazer eles retornarem e gerarem uma compra, né. E uma coisa que eu acredito muito é que a forma de captação de leads, quanto mais, otimizada no sentido de aparecer a coisa certa para ela no momento certo, mais eficaz é. Um exemplo disso é, você pode fazer um pop-up oferecendo, por exemplo, um cabo de guitarra para a pessoa. Do hum, nada, ela entrou no e-commerce lá, você define que depois de X segundos vai aparecer um pop-up oferecendo um produto que no caso aqui eu estou dando exemplo de um cabo de guitarra. uhum, Tem uma força X. Agora, se a pessoa acabou de clicar em adicionar uma guitarra no carrinho e sobe, aparece na tela, tipo uma promoção assim: "Ah, leve esse cabo de guitarra P10 aqui com 10%", a chance dela comprar esse cabo aumenta muito. sim. Porque primeiro, ela já indicou que ela está comprando um produto que o cabo teria sinergia, Uhum, né, ela comprar uma guitarra, ela vai precisar de um cabo para conectar no amplificador e tudo mais. Outra coisa, é o desconto, né, você pode oferecer um desconto não, aí depende. Mas você oferecendo um desconto, um produto que é de interesse dela, né, que vai ter sinergia com o que ela está comprando, e ainda com uma oferta especial, a chance dela aumentar é muito maior, infinitamente maior do que se você simplesmente mostrasse aquele pop-up sem contexto nenhum. Então é sempre você estar buscando
o que você pode entregar para a pessoa ali, o que que ela gostaria de ter naquele momento, Uhum. e aparecer o pop-up exatamente no momento em que ela, eh, esperaria e gostaria de receber aquilo. E a sacada tá quando você faz isso, principalmente para quem não é seu cliente, se você tem essa funcionalidade na sua ferramenta, é colocar um campo. Você quer desbloquear essa oferta? E aí Uhum. você captar alguma informação. Hoje a gente está falando de e-mail, mas você pode captar o telefone da pessoa. Se a Sim. oferta for tão boa, é que a oferta vai depender. O dado que ela vai passar vai depender da sua oferta. Se a oferta for muito boa, ela tende a dar o dado mais Sim. precioso dela. Lembra que o telefone hoje é o dado mais precioso das pessoas. O e-mail já não é tão precioso, a pessoa tende a dar com Uhum. menos reticência. Até porque coloca qualquer um, às vezes um que não é principal, que ela já usa só para receber essas É, e aí que coisas. mora o perigo desses pop-ups de captação. E eu tô tendo esse problema hoje com a roleta. Eu dobrei minha captação, mas eu capto muita gente desqualificada. Hum, Como você falou, o jogo é perder as pessoas erradas e ficar com as pessoas certas. sim. Esses pop-ups que tendem a aumentar muito a taxa de conversão, eles têm esse problema, que você começa a manter as pessoas erradas e elas começam a tomar espaço na sua base. Sim. Então não esquece que a sua ferramenta de e-mail é por quantidade de base que você tem ali, de profiles que você tem lá dentro de usuários, e ele começa a entrar também nos seus fluxos de automação. Então suas taxas de abertura começam a cair, suas taxas de clique começam a cair. Por quê? Porque ele é uma pessoa desqualificada. Então, para combater isso, você tem duas formas: fazer o duplo opt-in, que eles chamam. Então a pessoa tem que confirmar o e-mail dela. Então, se ela joga um e-mail. Primeiro, se ela joga um e-mail que não é verdadeiro, ele já vai cair no descadastro e Uhum. não vai ter problema, vai numa E às blacklist. vezes é até bom, porque não necessariamente a pessoa colocou um e-mail errado para tentar burlar, às vezes ela errou na digitação, né, então ter esse Exato. aviso é bom. Exato. E aí você qualifica já essa pessoa, te ajuda, principalmente se você tem muito tráfego. Quando você tem pouco, você ainda consegue gerenciar isso, mas quando você tem muito, você não vai conseguir olhar todos os e-mails que estão entrando. Então você descarta os e-mails errados, descarta os Uhum. e-mails que não são verdadeiros e descarta e-mails secundários, porque a pessoa nunca vai abrir o e-mail para validar, mas se você fala que ele tem que validar o e-mail, aí ele, ou vou pensar duas vezes, vou pôr um e-mail que eu pelo menos acesse para Sim. poder receber e virar realmente um canal de comunicação. Primeira coisa, e-mail marketing não é spam. Uhum. Não E é porque você tem que você deixar claro pra pessoa isso. você tem que falar: "Não, eu não vou fazer spam, eu não vou te enviar uma coisa que você não pediu". A gente saiu do telemarketing, graças a Uhum. Deus o celular agora tem silencioso, no telemarketing não pega mais, porque o telemarketing funcionava que era o telefone de casa, ele não parava de tocar, você tinha que tirar ele da linha pra Uhum. ele parar de tocar. Então a Quem gente não s tinha a famigerada Bina também não não conseguia nem tinha. evitar, tinha que Não. atender pra saber o que que era. É, pra saber quem era, e você normalmente estava quem ligava era importante, era sua família, alguma Uhum. coisa. Então, não é mais isso. A geração mudou e a forma de interação mudou. Então, e-mail não é spam. E-mail é bem antigo, usamos há bastante tempo, mas e-mail também não é spam. Se você fizer spam, você acaba de matar o seu canal. Sim. Ele nem nasceu. Então, É, tem que saber você fazer pode ter isso. resultado a curto prazo, né, mas não é o que a gente tá buscando aqui, né, a gente quer resultado a médio e longo prazo É, com você quer aumentar o seu lucro. Você quer aumentar o sim, seu lucro. Para aumentar lucro, a gente acabou de falar no outro episódio, é o custo de aquisição versus o tempo de vida desse sim, cliente. Para ele ter tempo de vida, a primeira coisa é tratar ele bem. exato. E tratar ele bem é tratar ele bem em todos os canais. Então, a primeira coisa é isso. Então, qualifica essa sua captação. Você pode usar a dupla verificação para poder ver se o e-mail é Uhum. válido. E para E gerar expectativa, eu tive essa experiência recentemente, eu não lembro agora onde que eu cadastrei meu e-mail, mas eu notei que cada vez mais e-commerces estão usando essa dupla confirmação, e nessa confirmação não é simplesmente: "Ah, você, recebeu, confirme seu cadastro e tudo mais". uhum, Isso é bom porque às vezes a pessoa coloca até o e-mail de outra pessoa, sim. né, e pensa que: "Ah, eu quero trollar o XT", eu vou lá, coloco o cadastro o seu e-mail em vários e-commerces nada a ver, né, em várias bases nada a ver. Uhum, Eu vou estar prejudicando você, só que você vai ficar bravo comigo, da marca, sim. né, porque eu que tô te mandando e-mail. É, não fui eu que cadastrei seu e-mail ali, mas eu que tô te mandando os e-mails que você não deseja. Aham. Então ter a dupla captação evita isso, e também, nessa dupla captação, além de simplesmente falar: "Ah, confirme seu e-mail aqui", você pode criar a expectativa do que a pessoa vai receber naquele e-mail, né, uma Uhum. confirmação. Você pode fazer isso antes da pessoa colocar o e-mail, colocando: "Ah, você vai receber tais coisas", mas no e-mail também que a pessoa precisa confirmar, você pode colocar: "Você vai receber tais coisas e você não vai receber spam", né, seus dados estão protegidos, porque apesar da LGPD ter virado muito algo que todo mundo fala e tudo mais, tem pessoas que realmente são preocupadas com a segurança dos dados delas. Sim. Então, você confirmar que seus dados estão seguros e tudo mais, por mais que não sejam dados de pagamento, que a pessoa costuma ter mais, ser mais protecionista quanto a eles, a pessoa quer proteger, às vezes, o e-mail dela, e especialmente se ela está colocando um e-mail que ela não quer que tenha spam. Uhum. E aí você já começa a gerar uma confiança para uma possível conversão. Sim.
Então, lá na primeira captação, que você ainda nem tá chegando na parte do carrinho, nem na parte do checkout, você já tá mostrando: "Ó, nós somos uma empresa séria, nós vamos tratar os seus dados direito". Só aí o que você não tem que fazer é mandar esse e-mail, mandar mais 3 e-mails seguidos Exatamente. nas 2, 3, 4 horas. Não, espera ver o que vai acontecer com ele, e aí avança no relacionamento com ele. Mas é fundamental, abra um ponto de captação. Você precisa crescer o seu canal. Se o canal Uhum. não está tendo resultado hoje, é provavelmente você não tem um ponto de captação. Você precisa aumentar a sua base de leads, você precisa aumentar a sua base de clientes cadastrados, além dos clientes que estão comprando no seu e-commerce. A gente vai ter um relacionamento com Uhum. esses clientes que já estão lá dentro, mas você precisa captar as pessoas que ainda não viraram clientes. É Exatamente. muito mais barato você captar eles e fazer um relacionamento, fazer uma nutrição via canais de CRM, e o e-mail marketing é um deles, do que você ter que ficar impactando via mídia. Exato. Até porque via mídia, claro, assim, considerando que a maior parte dos e-commerces hoje dependem muito de mídia, Uhum, você tem um dado, uma métrica muito importante, que é a chamada o custo por clique, né, que é basicamente a pessoa o quanto custa para a pessoa que viu seu anúncio clicar, e às vezes 2/3 dessas pessoas apenas que vão chegar na sua página, porque tem uma outra métrica aí no meio que chama taxa de conexão, mas isso a gente comenta em outro episódio. uhum, Então, imagine que você já gastou, não sei qual que seria a média de um custo por clique, mas vamos supor que seja R$ 3. Para essas a cada 100 pessoas que entram no seu site, você está gastando R$ 300, sendo que desses R$ 300 você está gastando, claro que vão ter outros custos, mas, 95 dessas pessoas, então 95 vezes 3 aí vai dar quase os R$ 300, você vai estar perdendo se você não estiver investindo em captar essas pessoas. Então, não haja como se fosse normal essas pessoas abandonarem seu e-commerce. Sempre vão ter essas pessoas que a maioria sempre vai abandonar seu e-commerce, mas não trate isso como normal, você tem que estar sempre buscando formas de, pelo menos, continuar em contato com essa pessoa de alguma forma, seja estimulando que ela te siga nas redes sociais, seja pegando, né, captando o contato dela. E agora falando ainda sobre captação de leads, antes da gente mover para a próxima etapa desse funil, eu gostaria de comentar, eh, e aí, Xisté, vamos supor que a pessoa tá captando lead, tá fazendo ali, mas ela não tá conseguindo ter uma boa taxa de captação de leads. O que que pode ter de errado? Já dando um primeiro ponto, uma coisa que eu vejo muito é o pessoal pedir muitos dados, né, que você uhum, comentou, se a recompensa é muito boa, aí tudo bem você pedir mais dados e principalmente dados mais valiosos, uhum. como o número, por exemplo. Mas vamos supor que a pessoa está oferecendo, às vezes nada, ou então às vezes algo que não é muito atrativo e ao mesmo tempo ela está pedindo e-mail, telefone, data de nascimento, vários dados que, a gente já sabe que quanto mais campos um formulário tem, menor é a taxa de conversão dele. Então Sim. como você acredita que a pessoa deve abordar isso, né? Pô, como que ela chega à conclusão? Tá, eu estou oferecendo essa recompensa, então eu acredito que seja justo eu pedir esses dados. E qual seria, vamos supor, o um ou 2 dados que é essencial a pessoa pedir? É, tudo vai depender do que você quer fazer. Então, os dados que você vai pedir são os dados necessários que você precisa para fazer a ação. Sim. Eu quero dar um cupom de aniversário, eu vou ter que pedir a data de aniversário. Não dá para dar cupom Uhum. de aniversário sem saber a data de aniversário. Agora, se eu só quero dar um cupom de primeira compra, a coisa mais simples, pede só o e-mail da pessoa. E ela vai precisar de um e-mail válido porque você vai enviar. Aí você tem duas opções: ou dar o cupom na tela para ela direto, depois que ela se cadastrar, e enviar esse cupom por e-mail. Então, se você informa quando você mostrar na tela, também te envia esse cupom por e-mail caso você não queira usar agora, Uhum. caso você queira usar mais tarde. Aí ele vai abrir o e-mail, você vai conseguir ter essa relação. Agora, se você pede o nome e o e-mail, aí você vai achar, mas nome e e-mail já é muita coisa? Sim, já é muita coisa, porque a taxa que a gente tem de mudança de conversão é que cada campo de formulário cai em 33% a sua taxa de conversão. Aí as contas vão ficando mais complexas, mas basicamente se você só pedir o e-mail e a sua taxa de conversão nesse pop-up está 10%, quer dizer que a cada 100 pessoas, 10 vão se cadastrar. Uhum. Se você coloca o nome e cada campo cai 33% na sua taxa de conversão, então quer dizer que você vai cair dos 10%, 33%, você vai cair 3%. Então a sua taxa de conversão vai para uns 7%. Então a cada 100 pessoas, 7 pessoas vão se cadastrar. Uhum. Então você vai sair de 10 pessoas para 7 pessoas. Cada campo que você adiciona perde mais essa proporção. Então é esse jogo que você tem que fazer. O quanto que está a sua taxa de conversão para o quantos campos você quer. O quanto qualificado você já quer que esteja. Às vezes você também pode fazer um jogo que é ir dando iscas para ir alimentando os dados. Então, Uhum. o primeiro dado que eu pedi para ele foi o e-mail. Depois eu vou alimentar ele, se ele veio e assim, façam captação não só para cupom, façam captação para material rico. Vamos aproveitar o que a galera de marketing digital ensinou, como é que faz captação de lead, como é que faz nutrição de lead e trazer para os e-commerces. Isso dá muito certo.
Então dê um material de valor, dá um e-book super detalhado daquele seu produto por um e-mail, ele vai se sentir tão recompensado, só que na sua jornada de nutrição da sua régua, é possível que você jogue para uma outra página que vai ter 3, 4 campos. Uhum. E aí você vai qualificar esse lead. Então Sim, você vai ter uma outra LP que vai qualificar. E aí vai da experiência, é legal que se você já tem o lead de e-mail dele, quando ele cai na captação, não tenha mais o campo e-mail. Que tenha o campo nome, nome sim. completo, você coloca o seu telefone. E aí você vai galgando níveis, porque é o que a gente chama de nutrição de lead. Enquanto aquele lead não compra, você tem que ir ofertando outras coisas e pedindo mais informação para tentar descobrir o que, que você tem que ofertar para ele comprar. Sim. Então aí você faz esse jogo. Então, começa com o mais simples, é um campo e o e-mail. Uhum. Começa com isso. Se você não está tendo 10% de taxa de conversão com um campo, você começa a se preocupar. É normalmente a taxa média que você vai ter. Vai variar de 6 a 12% com um campo. Abaixo disso são vários campos. Eu tenho muito mais e eu tenho vários campos. Excelente. Uhum. Você tá ótimo, segue. Agora vamos ver o que você faz com esses leads nas outras etapas do funil. Sim. Mas para quem não faz e não tem nada, começa por um campo. Eu acho que é o melhor, é a questão mais segura de você fazer, e aí começa com um campo importante. E sempre ponha na ordem mais importante de preenchimento. Se você vai captar um lead e a informação mais importante é o e-mail, as pessoas tendem a pôr o nome primeiro. Não, você põe a informação mais importante primeiro, porque a sua taxa de abandono de preenchimento é porque ele não quer dar a informação mais importante. Uhum. Às vezes ele vai preencher já o e-mail e vai abandonar na segunda etapa. Ou não coloca obrigatório o segundo. E Uhum. aí, só que como ele já preencheu o e-mail, a tendência dele preencher o segundo é muito maior. Até a ideia do pop-up, né? Se testou muito em marketing digital e eu operei testando muito. Se era melhor deixar o formulário aberto na tela ou se era melhor clicar e abrir um pop-up e a pessoa preencher. É aquela história, se eu já percorri o caminho até aqui, eu tendo a ir até o final para não perder o que eu já fiz. Uhum. Então isso ajuda muito. Então se você coloca a informação mais importante que você quer, que é o e-mail ou é o telefone, você coloca em primeiro. A segunda informação, que é o nome, ele fala, pô, eu já preenchi o e-mail, deixa eu preencher o nome, porque às vezes o meu e-mail é complicado, eu já gastei um tempo aqui digitando, deixa eu preencher o nome, vai, eu quero logo esse negócio. A minha dica é não coloque o nome como obrigatório. Só que se você não vai usar nas comunicações, você tem que tratar isso. Então, o olá fulano vai ter que Uhum. virar olá amigo ou só olá. Você Sim. só tome cuidado com isso. Mas não coloque como obrigatório. Se a pessoa der, é um bônus. Uhum. E aí já te ajuda. E deixa isso claro no formulário, que a única informação obrigatória é o e-mail. Sim. E uma coisa bem interessante aqui, e que algumas pessoas não fazem, alguns e-commerce não fazem, é justamente acompanhar essa taxa, né. Pô, beleza, das pessoas que entram no meu e-commerce, quantas eu consigo captar como lead, Uhum, né. Se você quer melhorar isso, você primeiro tem que, conseguir identificar isso, porque se você não consegue identificar o quanto que é a sua taxa hoje, como é que você vai saber se adicionando mais um campo foi melhor, foi pior, o quanto caiu? Porque espera-se que caia, mas por que que tantos e-commerces, mesmo sabendo disso e às vezes mesmo vendo que ao adicionar mais campos, a taxa de conversão, de leads cai, por que que eles adicionam? Às vezes porque eles viram que mesmo assim vale a pena, né, porque captando esses outros campos, talvez eles consigam aumentar a taxa de conversão dos leads que entram. Vão uhum, entrar menos leads, mas vão entrar leads que eles conseguem atingir por mais canais e isso aumenta a conversão. Eh uma coisa também interessante é, comece pelo e-mail, não só porque é o mais básico, mas porque é o gratuito, geralmente. Claro, tem um limite de quanto você pode enviar, dependendo da plataforma que você usa, do plano, mas é o que costuma ser o mais barato. uhum, Na maioria das vezes ali praticamente gratuito. Se você pede o número e quer mandar o WhatsApp, já tem um custo. Se você pede o WhatsApp, é o que costuma ser mais eficaz, só que tem um custo muito mais alto. sim. Então você tem que ir dando uma olhada nisso também, porque se você não tem como atingir essas pessoas nesses outros canais, SMS, WhatsApp, não tem motivo para você pedir um número. Uhum, A não ser que você, aproveite o fato de você ser pequeno, receber poucos leads e fazer uma, de forma ativa ali, né, entrar em uhum, contato com esses clientes de forma ativa. Mas é isso, não peça algo que você não vai usar. sim. Porque, vou pedir a data de aniversário. Pô, é super legal. A gente, trabalhando com marketing, a gente quer ter todas as informações sobre a Uhum, pessoa. Então a gente tem essa tendência de: "Ah, não, vou pedir todas as informações possíveis aqui". Mas se você está pedindo informações que você não vai usar, você está diminuindo a quantidade de pessoas que se cadastram e pegando uma informação ali que, putz, tá ali à toa, sabe, você não vai usar aquilo, você quer ter apenas pelo desejo de ter aquilo. Então, é ser um pouco mais, eh pensar um pouco mais nisso. Todas as informações que eu tô coletando eu vou usar? Se não, tira, porque vai ser melhor na maior parte das vezes. uhum.
E agora passando para o próximo nível desse funil, que seria a taxa de entrega, né. A gente começou a ter leads, agora a gente pode começar a disparar comunicações, e aqui a gente está falando principalmente de e-mails, para esses leads. E uma taxa que as pessoas costumam não olhar muito é a taxa de entrega. Uhum. As pessoas olham muito para a taxa de abertura, a taxa de clique, porque as ferramentas entregam isso. Mas e a taxa de entrega? Às vezes as ferramentas entregam, mas de uma forma ali com prioridade super baixa, né? Às vezes a pessoa vem e não entende muito bem o que que é aquilo. Então, para você, qual a importância da taxa de entrega? Eh, o quanto que as pessoas às vezes ignoram isso e como que a gente deve lidar com ela? A taxa de entrega vai ajudar a gente a ver exatamente isso. Se você não tem uma dupla verificação, vai ajudar a ver se os e-mails que estão entrando na sua base são válidos. Então, quando você faz um primeiro disparo, se você disparou para 10.000 e chegou só para 9.000, você teve 1.000 leads ali que não receberam o seu e-mail. E aí vai ter vários motivos. O e-mail é inválido, a caixa de e-mail da pessoa está cheia, aí tem os vários tipos de bounces de caixa de e-mail. A sua caixa de e-mail que está enviando esse e-mail não tem uma reputação, que é o que a gente chama de sender score. Então, vamos dizer assim, a taxa de envio, ela é a saúde da sua caixa de e-mail, ela é a sua reputação. É Hum, como que está a sua reputação perante as caixas de e-mail que estão recebendo, essas informações. É mais ou menos como o quanto você confia no carteiro que está indo na sua casa. Então pela taxa de entrega você vai saber isso. E ela é muito elástica, né, porque quando você começa a fazer uma captação mais, vamos chamar assim, de bruta, sem qualificação, ela tende a cair um pouco. Só que o problema é que ela oscila muito pouco. E a oscilação dela é em casas decimais, é bem pequenininha. Então você pode ter uma taxa de entrega de 99,1, 99,5, 98, 97. Se ela já mudou de 99 para 97, você já tem um problema gigante, porque o reporte das caixas de e-mail hoje está ficando cada vez mais rápido, mas demora em torno de 48 horas. Então, para você saber se a caixa de e-mail do Gmail, do Google, está reportando aquela sua mensagem como um spam, leva 48 horas para você ter esse feedback na sua taxa de entrega. E aí, até você ter isso, é difícil. Ou às vezes a sua taxa de entrega, logo que você disparou, está com 70% de taxa de entrega. E aí depois passa uma hora, pula para 90. Porque quer dizer que alguma caixa reteve o seu e-mail por qualquer motivo que seja, e aí tem vários fatores que influenciam nisso. E aí depois ele desbloqueou e acabou entregando. Então, a taxa de entrega, ela é o primeiro passo para você saber se você está numa uma infraestrutura correta, se a sua infraestrutura ela comporta o volume que você tem. Então, isso você precisa também entender. A gente pode entrar em termos técnicos se você quiser, mas ela é onde você começa. Só que às vezes isso só chega para a gente quando uma operação já está com taxa de abertura e clique muito, muito baixa, ou a taxa de conversão já. Então, o próprio desafio que eu toco hoje foi, eu cheguei com essa dor. Chegaram: "Olha, nossos e-mails não geram resultado e a nossa taxa de abertura é baixa". E aí o que eu detectei era que o problema era a taxa de entrega. Falei: "Esse e-mail não está chegando na caixa de entrada do seu cliente. uhum, A sua taxa de abertura é ruim, a sua conversão é ruim, porque o e-mail não chega na caixa de entrada, e só tem 2 caminhos quando não chega, 3 caminhos quando não chega na caixa de entrada. Ou tá indo para aba de promoções do Gmail, ou tá indo para aba outros lá da Microsoft, que é a mesma coisa que o promoções do Gmail, ou tá indo para spam, ou não tá chegando". uhum. Ele fica no filtro de spam das próprias, correspondentes de e-mail. E ainda se você tem a parte de Apple envolvida, a Apple ela tem agora um problema muito grande, que ela abre e às vezes até clica em todos os Sim. e-mails. Então ela maqueia a sua taxa de abertura e clique, e até a taxa de entrega, porque ela chega, ela verifica, ela considera para o cliente dela que: "Ó, esse e-mail aqui não é bom para você, e eu não vou te entregar", e ele não entrega. Então, essa taxa, só que você olhando as outras caixas, você vai saber se isso tá bom ou não. Porque elas tendem a agir da mesma forma, são robôs que fazem esse Uhum. gerenciamento. Então, normalmente o que acontece para uma vai afetar na outra. Então, a taxa de entrega seria nesse caminho. E aí, para você de novo entender, taxa de entrega é isso. Eu envio e-mail para 10.000 pessoas. Para quantas pessoas vão chegar? Chegou para as 10.000? É muito difícil uma taxa de entrega de 100%. Uhum. É muito difícil, porque às vezes tem 2 e-mails que são inválidos. Então, normalmente fica 99,9. Sim, Mas o ideal é você deixar ela sempre acima de 99. sim. Então, vamos tentar trazer isso para ficar um pouco mais claro, trazer para o mundo real. Não tanto para o mundo real, porque hoje em dia carteiro está cada vez mais raro, né. Mas vamos imaginar que tem ali, o carteiro, que seria o sender, né. Então vamos supor que você tem uma loja que chama lojadecelular.com.br. Uhum.
E aí tem o seu carteiro lá que ele vai responder ao seu domínio lojadecelular.com.br. E ele vai sair fazendo as entregas para os e-mails que você está fazendo, né, vai entregando ali nas casas. Em algumas das casas que esse carteiro for entregar, pode ser que ele deixe cair no chão, alguma outra pessoa passe e pegue, Uhum. pode ser que ele deixa cair no chão, a pessoa tem algum pet, o pet vai lá, vai rasgar, pode ser que a pessoa até receba, mas fala: "Putz, eu não quero mais receber isso", e meio que não vai mais deixar você entregar ali, né, vai às vezes deixar uma plaquinha: "Ó, não quero, pra mim isso aqui é spam". Então, tem vários motivos que podem levar a pessoa a não receber ou você a prejudicar a sua reputação de entrega. Então, quais são os principais pontos que a gente pode fazer para evitar com que a taxa quais são as boas práticas, digamos assim, né, para evitar que a sua reputação e a sua taxa de entrega seja prejudicada? Para começar a não enviar para e-mails que não se cadastraram, né, às vezes o Uhum. simples fato de ter uma duplicação ali, uma confirmação dupla, já ajude bastante nisso. Sim. Mas agora como que a gente mostra para esses robôs, que são a maior parte do problema quando a gente problema não, eles são até que uma solução do ponto de vista de quem recebe os e-mails, Uhum. mas do ponto de vista de quem está enviando, às vezes com boas intenções, esses robôs acabam entendendo que não é o e-mail, correto para ser enviado, o que que essas pessoas devem evitar fazer, ou o que elas devem fazer para aumentar as chances de ser entregue na caixa principal. Tá. Primeira coisa que você falou, evitar mandar e-mail para quem não se cadastrou. Não compre em base de e-mails. Esse é o maior erro que eu encontro em mercado. Todo mundo acha, eu vou comprar uma base de 200.000 leads, 100.000 leads, 1 milhão de leads, 200 milhões de leads, que é a população do Brasil, e vou mandar e-mail para todo mundo e vai dar super certo. Não importa se travar, não importa se me bloquearem, são 200 milhões de pessoas, alguém vai comprar o meu produto. Você vai enviar, a pessoa vai comprar o seu produto e você vai morrer na praia. Não compre em base de leads. Isso pode parecer que é uma grande solução, é tentador, tem muita gente vendendo dados, mas muita gente vendendo dados mesmo. Ou esses dias estava no LinkedIn e a pessoa estava abismada que empresas de CRM estão vendendo base de leads. Meu filho, empresas de CRM, assim como operadoras de telefonia, elas vivem de vender base de leads. Elas vivem disso. O negócio delas não é vender plano de assinatura pré e pós-pago. É simples, eles rentabilizam a sua base vendendo base de leads. Então, não compre base de leads, monte a sua base de leads. É melhor ter uma base de leads de 100, 1.000, 2.000 leads que você captou, que são engajados, que você nutriu, do que você comprar uma base de 10.000 que você não sabe de onde veio. Então, essa é a primeira coisa. É Não quase como comprar seguidor, né. O pessoal tem é a muito isso. mesma Hoje o coisa. pessoal tá entendendo melhor que não faz sentido comprar seguidor, mas beleza. Antes tinha muita gente que ia lá, comprava 20.000, 10.000, 100.000 seguidores e ficava com aquela rede social super confiável, né, que tem 100.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, você vai ver as publicações, tem 10 likes, 15 Sim, likes. sim, não adianta, não funciona. Além de ser uma coisa eticamente errada, é um erro, você está roubando o dado da pessoa. Quem te vende está sendo errado, você que está comprando está sendo errado e o seu negócio não vai dar certo. Parece que vem uma carga ruim Uhum. nisso que o negócio não dá certo, não dá certo. Então, não compre leads. Acho que esse é talvez o único erro que você não pode cometer quando a gente está falando de base de É o erro e-mail. que meio que é irrecuperável, digamos É assim. recuperável. E às vezes você pode tirar vantagem, você vai poder ter um resultado, só que é um resultado manchado, é um resultado negro, é um resultado que vai deixar uma Não é mancha. sustentável. E hoje você pode roubar muitos leads fáceis em grupos de WhatsApp, não faça isso, não faça. Se você está indo por essa via, abandone isso o quanto antes. Você não tá construindo um negócio sério. Então você não gostaria que fizessem isso com você, então não faça, não faça. Esse é talvez o único grande erro. Agora, as boas práticas, aí tem bastante coisa para fazer. A primeira coisa é que o seu carteiro seja autenticado por você. A sua caixa de e-mail ela precisa de uma autenticação. Então você precisa configurar todos os protocolos no seu domínio. Então, DKIM, SKIM, S não sei o que lá. Tem vários protocolos de segurança que simplesmente fazem com que você mostre para as caixas de e-mail: ó, fulano, esse e-mail tá vindo do meu site, tá bom? Uhum. Aí ele te autentica: "Ah, tá bom". Então, são várias autenticações, simplificando, que garantem que você converse com essas caixas de e-mail. Não esqueça que não são muitas as caixas de e-mail que recebem, você está falando dos grandes provedores de e-mail. Então, eu olhei uma pesquisa do ano passado, no Brasil você tá assim, tem 5 só grandes provedores de e-mail. Gmail domina quase 70% do mercado, depois é Microsoft com Hotmail e Outlook. Nós no Brasil ainda tem o fenômeno Yahoo e a gente tem o fenômeno Ball. Então o Brasil tem bastante e-mail da Ball. Aí depois vai ter os e-mails que são .gov,
são pessoas que trabalham para o governo, então são todos domínios.gov. Então são quase são 5 caixas que você tem que estar sempre autenticando, o seu maior fluxo. E depois os e-mails corporativos, que às vezes tem um pouquinho, Uhum. uns 10, 20% ali da sua base, mas são e-mails corporativos que necessitam que também estejam bem configurados para receber, e eles têm outras regras que às vezes pode bloquear o seu e-mail, mas não se preocupe com isso. Se preocupe em ter todas as certificações configuradas, e aí vai nas plataformas, no Google, na Microsoft, eles têm o que eles chamam de Postmaster, que é uma forma de você acompanhar como é que está a reputação do seu IP junto a essas caixas de ferramenta. E aí você monitora. Como eu te falei, demora 48 horas para você ter sempre os dados atualizados, mas só de fazer isso você já vai conseguir detectar se o problema é spam, se o problema é e-mail inválido, se o problema é alguma comunicação com essa caixa de e-mail. Depois vai ter outros problemas mais relacionados ao marketing, né? Quais são as palavras que você está usando, qual a comunicação que você está enviando, mas que já é mais de engajamento, né? Eu Sim, enviei para 100 pessoas, só 10 abriram, é uma questão de engajamento que a gente vai falar. Mas em termos de entregabilidade de configuração, esse é o básico que todo mundo tem que fazer. sim, Não compre base de e-mails e configure o seu domínio. Essa é a parte mais técnica, ela é um pouquinho mais sim. chata, mas se você não tem quem faça, contrate alguém que faça, não é um custo muito grande, mas é uma coisa que afeta muito. As plataformas normalmente tendem a dar tutoriais para que você consiga fazer essa configuração mais rápido, mas você chega na caixa de e-mail da pessoa que ela usa ferramentas de marketing, e isso não está configurado, é a primeira coisa que você vai fazer, Uhum. configura isso. E aí tem duas vantagens. Junto da Google, você consegue garantir a sua imagenzinha, a sua foto ali, é a foto da sua marca. Então você consegue garantir essa reputação um pouquinho melhor. Quando você vê um e-mail que tem uma fotinho de alguém, você já confia Sim. mais. E junto à Apple também tem essa configuração de negócio. É um pouquinho mais chata de fazer da Apple, mas você também consegue pôr a sua foto de negócio no remetente do e-mail e o seu e-mail ficar bonitinho ali na descrição do remetente. Não, perfeito. Essa parte realmente é bem técnica, é fácil de errar, porque envolve mexer nos registros ali do seu domínio e tudo mais. Então, precisa de uma pessoa ser mais técnica para conseguir executar isso. Não é difícil, então por isso você deve conseguir uma pessoa aí para fazer isso para você sem cobrar tão caro e vale muito a pena. Agora vamos para partes mais acionáveis, né, do ponto de vista que sejam menos técnicas, mais envolvendo conteúdo, coisas que a pessoa que está escutando a gente agora consegue mudar para começar a ter mais resultado. Você comentou ainda nessa parte de captação de taxa de entrega, na verdade, que algumas coisas envolvem palavras, e aí é bem simples, a gente não vai ficar muito nesse tópico, porque a gente tem que passar para a próxima etapa, que é a taxa de abertura. Mas pensa aqui, o que que vai definir a taxa de entrega ou não? Essas plataformas, esses robôs estão buscando padrões, né, basicamente uma inteligência artificial que está buscando padrões em e-mails que costumam ser spam. Então tudo que você imagina que você é alguém que está criando um e-mail que o objetivo máximo desse e-mail é chamar o máximo de atenção, publicidade, vender alguma coisa, é basicamente o spamzão. Imagina o spamzão, né, um spam autêntico na sua mente. O que você colocaria nesse e-mail? E aí você faz exatamente o contrário. Então, por exemplo, o que que costumam colocar muito no spam? Exclamação. Todas as frases vão ter milhares de exclamações para Uhum. chamar atenção, o caps lock em tudo, né, tudo letra alta, você gritando com a pessoa. Palavras são muito usadas, tipo: "Compre agora", pensa o Botini falando ali, vai estar todos os termos que ele fala ali. Então, tudo que você imagina que teria num spam padrão, claro que tem spams que são muito bem feitos e acabam dando certo justamente porque acabam sendo bem feitos, mas pensa tudo que você colocaria no e-mail para aplicar o golpe a alguém e evite colocar isso no seu. Isso já é uma boa prática, assim, um uma dicasinha, assim, que você pode seguir para evitar cair nesses robôs aí que identificam spams. E inclusive os únicos spams que passam são aqueles que não usam esses termos, né, então você recebe na sua caixa de e-mail com certeza, você tem um e-mail, você já fez uma compra online, você recebe: "Seu rastreio do correio chegou". É, E é spam, assim, é muito certeza, o correio tá não preso na envia alfândega. sua encomenda tá presa na alfândega. Esses passam, porque eles passam a parecer reais. Então, o contrário você já sabe, oferta imperdível, você ganhou a palavra ganhou, ela é praticamente é muito blacklist dentro de todas as caixas, né. Hum. Ganhou, cifrão, valores em reais, você falar reais, uma forma que a gente usava, eu trabalhei numa empresa financeira, a forma que a gente usava para burlar, porque se usar porcento nos assuntos de e-mail, tende a cair mais na caixa de spam. A gente escrevia por extenso, e aí não só no assunto do e-mail, era no assunto e em todas as palavras do e-mail. Então a gente escrevia
por cento por extenso, porque o porcentagem, o símbolo da porcentagem está atrelada a golpe, está atrelado Uhum. a esse tipo de coisa. Só que não pode esquecer que não é só no regionalismo, né, não é só no Brasil. Então por isso que é mais o cifrão do que o real, né, o real com o cifrão, porque o cifrão também está no símbolo norte-americano. Sim. Então é tudo que você pensa que o mundo pode usar para fazer fraude. Então por isso porcentagem, cifrão, ganhe, profit, eh, e desconto, apesar de desconto você conseguir usar, mas com uma base bem aquecida você consegue usar, mas evita logo no começo desconto, oferta imperdível, Uhum. é só hoje, faça agora, tudo que leve a ele ter que Sim, tomar uma atitude que ele não tem que pensar, isso vale para o assunto do e-mail, e isso vale para o conteúdo do e-mail. sim. Se a gente está falando de taxa de entrega, o conteúdo do e-mail é fundamental para a taxa de entrega. Pensa que quem lê esse seu e-mail não é um ser humano do outro lado, é o robô, ele vai ler o que está no código. Então quando ele lê esse código, ele vê essas coisas, não adianta você tentar ocultar, não adianta você colocar com uma cor branca invisível, não, Uhum. ele É, está ele vendo o vai ver. código, ele Exato. está vendo o código. Então Ele tá vendo o esqueleto ali. tira todos esses hackzinhos que vão te ensinar, vão te mostrar: "Não, coloca tudo em branco no e-mail, todas a" Uhum. não, para com essas coisas, faz a coisa séria, faz a coisa bem feita, dá resultado gente, dá resultado, eu tenho resultado até hoje, eu opero fazendo isso até hoje, mas fazendo a coisa certa e séria, e vai afetar a sua taxa de entrega, mas vai afetar também a sua taxa de abertura e clique, que é muito mais Sim. fácil de você detectar. Então, evita essas palavras e vai fazendo uma lista de palavras, você está fazendo lá um controle das suas taxas de abertura e suas taxas de entrega, caiu muito, vê as palavras que você usou. Uhum. Se você suspeitar de algumas, faz um AB. Aí faz um teste AB, manda um e-mail com essa palavra, troca essa palavra no segundo e-mail e vê se tem esse mesmo comportamento. Teve esse mesmo comportamento? Cria você uma blacklist. Porque cada negócio, às vezes, tem termos que para a plataforma é um termo negro, mas é porque essa coisa de regionalismo no Brasil não seria. E às vezes é o nome do seu produto, às vezes é uma forma que você aborda o seu produto. E aí você vai ter que achar um sinônimo ou outra palavra para se dirigir àquilo que funcione. Eu já tive problema com o meu próprio nome, Rodrigo Xté, no senders dos e-mails, porque xiste em espanhol é piada. Então achavam que e se você traduzir do xiste em espanhol, que é piada, para o inglês vira joker. E aí com essa história do Coringa ficar famoso, então meus e-mails parecia que eu era um homônimo de um cara da dark web. Uhum. Aí o sender dos meus e-mails todo mandava pro lixo eletrônico. Eu falava: "Mas que tá mandando meus e-mails pro lixo eletrônico?". Então você vê, é uma coisa que às vezes não tem uma relação direta e não é uma palavra que você esperaria, mas que tá afetando suas taxas. Então, por isso a importância de monitorar essas taxas. Às vezes você acha coisas bizarras, Sim. mas que depois você testa, você vê, e aí você tira: "Ah, realmente tá afetando, então tá bom". Você vê, não é tão simples a operação, mas também se você ficar um pouquinho de olho, você pega essas coisas. Sim. Então você tem que operar com inteligência nesse lado, entendeu? Perfeito. É quase como o Voldemort lá do Harry Potter, né, aquele que não deve ser nomeado, é as palavras que não Isso, devem ser usadas. E você tem que perfeito. descobrir, e não necessariamente isso é um problema, porque pensa, às vezes tem 1000 formas, né, de você dizer a mesma coisa. Uhum. Então, às vezes, um termo que você costumava usar ser um termo que você deve evitar agora, vai te forçar a ser criativo e buscar outras formas de dizer a mesma coisa. E isso pode ser bom, porque vai fugir do padrão. E geralmente você fugindo do padrão, você costuma, ganhar mais a atenção das pessoas. Às vezes Perfeito. você encontra algum outro termo que é mais forte do que esse que é usado para spam, simplesmente porque você se forçou ali: "Putz, eu preciso achar outro termo para dizer a mesma coisa". E isso pode se incorporar à sua marca e virar o seu tom de voz, e você é Exatamente. único. Então a forma como você faz uma saudação, a forma como você tende a tratar uma data comemorativa é Uhum. diferente, é única. Pô, eu vou abrir, você já tá fazendo um pouquinho de branding ali e tá funcionando. Exatamente. Então agora partindo para taxa de abertura, que é uma das que mais costumam ter problemas, né, aqui nesse ponto a gente não está mais discutindo a entrega, a pessoa recebeu o seu e-mail. Por que que ela não abriu, né? Então, para começar, vamos entender, né, conhecer quais são, os fatores que influenciam na taxa de abertura. Então, vamos imaginar, você recebeu um e-mail lá no seu celular. O que que vai impactar primeiro? O título dele, certo? Porque, Perfeito. seja você no computador ou no celular, a primeira coisa que você vai ver do e-mail é justamente o título, é o que aparece com maior destaque e tudo mais. Uhum. Tem uma coisa também que impacta bastante, que é o pré-header, caso ele tenha, né, que seria aquele textinho que vem depois do título, que às vezes aparece, às vezes não aparece, depende do provedor que você usa, mas, aparece o título do e-mail,
aparece esse textinho, aparece também o sender do e-mail, Sim, isso é muito importante. extremamente importante. Então vamos supor que você tenha lá o exemplo que a gente usou, né, loja de celular. Você pode usar como nome do sender loja de celular, é simples, é o nome da sua marca, tem muita gente que usa, não tem nenhum problema quanto a isso. Ou você pode tentar fazer uma coisa que está bem na tendência, que é tentar humanizar. Uhum, Então você acaba, ou criando um personagem fictício, ou pegando alguém da sua equipe, né, geralmente o responsável pelo e-mail, ou até mesmo você que é o dono, né, a pessoa que tenha mais autoridade ali, de preferência. E você coloca como se fosse ela enviando o e-mail para você. Então, essas marcas que o criador da empresa é muito conhecido, muito forte, né, que a gente chama de founder-led growth, né, então, a Virgínia, por exemplo, que ela tem a marca dela que é a WePink. Se na WePink, eu não sei como é, tá, mas se na WePink eles usam como sender do e-mail Virgínia, Virgínia da WePink, a chance de abrir, das pessoas abrirem aumenta, né, uhum. primeiro porque ela é uma autoridade, muita gente conhece ela, a maioria das pessoas que compram da WePink provavelmente conhecem ela, e isso traz essa pessoalidade, né, tipo, é a dona da marca que tá me enviando. Sim, sim. Mesmo que você saiba que não é ela ali, é É inconsciente é isso, tá? inconsciente, Isso a gente exatamente. dá autoridade por ser inconsciente, tá? Não é uma coisa consciente. E assim, eu trabalho com isso, eu faço isso, eu executo isso e mesmo assim eu tendo a abrir muito mais e-mail que vem com o nome da pessoa do que vem com o nome da marca às Exatamente. vezes. É o cérebro, né, a gente tem que lidar com ele. Às vezes, mesmo sabendo como funciona o cérebro, a gente não consegue evitar algumas coisas. Então, tem essa questão do sender, né, só voltando aqui, porque a gente vai listando várias coisas. Tem o título do e-mail, que talvez seja o mais importante. Uhum. Tem o sender, que na ordem de prioridade eu colocaria como segundo lugar aí do que Sim, mais importa. Tem esse pré-header, que às vezes aparece, depende da plataforma, às vezes não aparece, mas é também super importante. E tem um que você não, na verdade você define, mas que o pessoal costuma ignorar muito, que é o horário de entrega, né, o horário que você envia esse e-mail. perfeito. Porque até as plataformas têm, você pode explicar melhor, Chester, porque você entende mais sobre isso, muitas plataformas colocam uma opção para enviar no horário que é mais provável que a pessoa abra. Aí você me diz se isso funciona ou não, se vale a pena usar isso ou Uhum. não, mas o que que essas plataformas tendem a usar e por que que tem essa opção? Primeiro os pontos que você colocou de taxa de abertura que influenciam a taxa de abertura são os 3 principais que você colocou. O horário, vai influenciar bastante. Então primeiro a gente tem que entender que tem 2 tipos de e-mail, né. Um que a gente chama de transacional. O que que é o transacional? Você faz uma ação e espera um feedback via e-mail. Então, cadastrei no pop-up, eu Uhum, espero um e-mail de confirmação, eu espero alguma coisa. Fiz um pedido, eu espero o pedido de confirmação de uhum, pedido. Todos esses e-mails são o que a gente chama de transacional. Então eles são enviados, imediatamente após uma ação. E tem os e-mails que são os promocionais, ou de campanha, ou de fluxos de automação. Esses sim têm horários de agendamento. E esses horários de agendamento, você perguntou: enviar no melhor horário? As plataformas têm essa opção, só que elas precisam só de um dado: ter um histórico de envio de e-mail para essa pessoa. Então, isso vai funcionar depois que você está enviando e-mail em vários horários durante um ano para essa pessoa. Só que também não adianta você enviar durante um ano e meio para as pessoas, você só envia e-mail todo dia, num dia da semana, a uhum, tal fica horário. O enviesado. seu histórico de horários de disparo vai ser aquele, então ele não vai conseguir saber Exato. isso. Então é um jogo que você tem que pesar na sua balança, vale a pena ou não vale a pena para fazer. Para mim nunca valeu a pena fazer, tá? Eu nunca consegui, numa operação, falar pro dono ou para quem é o responsável: "Olha, eu vou disparar e-mail durante um ano em horários aleatórios, para mim coletar dados, para depois saber qual que é o melhor horário da pessoa, abrir". Então nunca consegui fazer isso, se você conseguir fazer é bom, tá, seria o ideal, mas tem uma outra coisa que é da psicologia humana, que as pessoas tendem a mudar o comportamento. Então você vai coletar dados durante um ano e se mudou alguma coisa na vida Uhum, da pessoa, ela vai mudar o comportamento, não sei até que ponto. Nunca se esqueça que tudo que a plataforma te dá automática, ela é baseada em dados, né. Então a gente fala uhum, até as próprias LLMs agora, as IAs, tudo, você precisa de muito dado. Então quando você precisa de muito dado de uma pessoa, é muito difícil. Por mais que você sim. monitore ela hoje 24 horas por dia com a questão do celular, é difícil ainda você ter todos os dados de comportamento dela. Sim, é exatamente o que acontece, por exemplo, com o teste AB, né, se você tem uma base pequena, às vezes um teste AB não vale a pena você fazer, porque qualquer coisa que mude ali pode enviesar muito, né, baseado em poucas Perfeito. informações. E uma coisa, eh, também falando sobre essa parte de horário,
É próximo do que acontece também com criação de conteúdo, né. As plataformas costumam te mostrar o horário mais ativo das pessoas que assistem seus conteúdos. Uhum, Só que principalmente se você tem menos visualizações, eh, e tudo mais, elas sempre vão mostrar o horário que você postou. Porque é o horário que apareceu lá, o horário que as sim. pessoas que seguem você com, sei lá, sino ativado, as mais ativas, vão receber e já vão assistir, Uhum. então fica enviesado. Então quanto menor é a sua base, quanto menor é seu histórico, menos eficaz são essas abordagens. Mas não vamos ficar em cima do muro, tá. Qual que é o melhor horário para disparar e-mail? Eu tenho faixas de horário que eu uso, tá. E aí vai dentro do senso comum e também dentro de um senso de operação de volume, tá. Se você quer um conteúdo mais para engajar as pessoas, saia do horário comercial. O horário comercial, normalmente, a pessoa está fazendo alguma coisa. No horário comercial tem pausas, então, antes do horário comercial, antes das 9, então 8, 7 horas da manhã é um bom horário. No meio do dia ali, meio-dia, 11 horas, 1 hora, que é o horário do almoço, que ela Uhum, vai poder estar com esse dispositivo na mão ou vai estar no computador, vai dar uma relaxada. E mais para o final do dia, se ela trabalha no computador, quando está aberto lá para ser das 4 até umas 6 horas, se o maior abertura é desktop, você vai pegar as pessoas que estão trabalhando e elas vão ver o seu conteúdo. Agora, se a galera é mais mobile, aí sim, só que evita o horário do trânsito da pessoa. Então, ó, das 5 até umas 7 é um horário de trânsito. As pessoas estão na rua e aí você vai depender de banda larga tá funcionando, de uma série de fatores. E aí, às vezes, muito cheio, seja no carro, seja no transporte público. Eu evito esse horário, aí eu coloco sempre para depois. Então, depois das 19, eu uso como um bom horário para disparo. Então, 7, 8 horas da manhã, entre 11 e meio-dia ali, e 7, 8 horas da noite. São uhum. bons horários. O que você tem que fazer é criar hábitos, né? Porque se a pessoa começa a receber a sua comunicação naquele dia da semana, naquele horário, ela começa a se habituar a saber que vai ter aquilo. Não é à toa que o jornal da manhã tá sempre no mesmo horário, o jornal da hora do almoço Uhum. no mesmo horário, a novela é no mesmo horário. Essa coisa de grade de programação da televisão, ela não é à toa, ela tem um porquê. E aí você fala: "Mas você está falando de grade de televisão, da programação, o que que isso tem a ver com as minhas comunicações de e-mail?". É o comportamento humano. A gente está acostumado com uma rotina de 24 horas, a gente está acostumado que a gente levanta cedo, sai, faz isso, faz aquilo. Os seus e-mails têm que entrar nessa rotina, e aí você Sim, vai ter depois toda a sua jornada de e-mail, seja os e-mails manuais, sejam os fluxos, eles vão ter que comportar, no final das contas, as 24 horas do dia da pessoa. sim. Então você vai ter que ter essa visão. Então pense numa grade e crie esse hábito. Se você é uma marca que envia e-mail todo dia às 2 horas da tarde e faz isso durante um ano, você vai pôr na cabeça das pessoas que recebem seu e-mail que a sua marca envia todo dia e-mail terça-feira às 2 horas da tarde. Você gera um hábito. Sim. Foi assim com o começo dos podcasts só de áudio, né? Então, o Jovem Nerd, que foi o maior podcast que a gente já teve no Brasil, eles sempre lançavam um podcast à sexta-feira, tal horário. Uhum. Então, ele criou esse hábito que a sexta-feira saía o podcast deles. Mesma coisa, o Jô Soares passa na televisão, agora é o Danilo Gentili que tá no ar. Mas você vê que eles mantêm sempre o mesmo horário, do mesmo jeito, Sim, mantém anos a mesma programação, 10 anos fazendo, 20 anos fazendo a mesma coisa. É para gerar o hábito. Então, o e-mail marketing também é uma geração de hábito da sua marca. Você sabe que a marca X faz tal ação. E quanto melhor você conseguir se diferenciar na sua categoria, de acordo com o seu público, melhor. sim. Então, a gente estava no mercado financeiro, todo dia tinha abertura de mercado às 8 horas e tinha um pré-mercado e depois tinha uma abertura de mercado às 10. Então mudou a hora de abertura de mercado, passava para as 9, sabia que ia ter o nosso e-mail às 9. Então nós éramos a newsletter de abertura de mercado. Uhum. Então, você tem que criar esse hábito dentro do seu segmento. Sim. E aí vai variar bastante de acordo com o segmento, né, e também de acordo com o produto, porque vamos supor que você vende um produto que ele ajuda a tratar a insônia, por exemplo. Às vezes faz sentido você mandar um e-mail de madrugada, você vai pegar justamente as pessoas que estão acordadas, estão com aquele problema que seu produto resolve. É uma boa Então, sacada. uma coisa que a gente está trazendo aqui, a gente sempre traz em praticamente todos os podcasts, você tem que entender muito bem o comportamento humano e principalmente o comportamento de para quem você vende. Porque se você entende isso, você consegue exatamente encontrar qual é a melhor forma de anunciar seu produto, de fazer suas comunicações, tudo vai ficar mais fácil uma vez que você conhece a sua marca, conhece seu produto, conhece quem compra o seu produto e, enfim, você tem que sempre estar buscando isso. Eh, agora uma coisa bem interessante, né, a gente falou dessa questão do horário bastante, mas e o título que costuma ser o principal, né, o que que a pessoa costuma errar bastante, né, o que que o pessoal costuma errar bastante nos e-mails, nos títulos de e-mails que as pessoas veem aquilo e não clicam. Quantidade de caracteres. A gente mudou.
O comportamento hoje mobile, né, o celular é o maior meio das pessoas consumirem conteúdo, e às vezes a pessoa ela acha que que ela tem que acertar muito no título e ela escreve aquele título com mais de 200 letras e corta no meio uma palavra e não dá sentido Uhum, nenhum. Então a quantidade de caracteres, por incrível que pareça, é o maior erro hoje. Você tem que ir em 55 a no máximo 75, que são alguns aparelhos que conseguem, mas vamos ter os 55 como corte. Caracteres, você passar sua mensagem é difícil, porque pensa, um tweet antigamente, ou agora o uhum. X, eram 125 caracteres, já era difícil você resumir, que era mais ou menos o tamanho de um assunto de e-mail, tá? Não é Sim, uma coincidência. Agora você tem que ter em 55 caracteres, você tem que conseguir passar sua mensagem. É muito difícil. E assim, o exercício que eu faço é faça o assunto, eu vou lá e transformo 55 caracteres, vamos pôr isso para você que é empreendedor, mas não sei nem que é caractere, são 4 a 5 palavras. Em 4 a 5 palavras você tem que conseguir passar a ideia do seu e-mail. Mais do que isso ele já corta. uhum, Então, de 4 a 5 palavras, são poucas mesmo essas palavras. Só que aí você tem que ir refinando a sua comunicação para pegar isso. E tem horas que você vai acertar, tem horas que você vai errar. A questão é você não parar de fazer e não parar de olhar para ela. E não quer dizer que ela vai ser o seu salvador. Não é que um assunto arrebatador, porque às vezes uma taxa de abertura 5, 10% a mais pode te ajudar, pode trazer um bom resultado, mas é muito mais a média que você faz. sim. É melhor você fazer Constância. constância, perfeito. É melhor você fazer mais e-mails que tenham uma taxa de abertura de 30% do que um que tenha 40 e os outros tenham 15. Uhum. Então, quanto mais sua média de taxa de abertura for boa, mais sucesso você vai ter na operação. Mas é isso, é acertar nas 4, 5 palavras que vão no começo. Isso daí é o que mais erram. Se você conseguir acertar isso, e tem que ser interessante. Às vezes, quando a gente está operando ali, a gente faz muito e-mail, a gente faz muita comunicação, mas a gente não esquece que na outra ponta a pessoa está vendo uma vez só, Uhum. 2 vezes. Então, o que faria você? Aí você tem que inverter, né? Você tem que sair da operação e sentar como usuário, como cliente. O que faria você abrir aquele e-mail sem ser apelativo? A gente vai usar e-mails apelativos? Vamos. Datas apelativas, Black Friday, promoção, Sim. Dia das Mães, essas coisas não precisa. Uma palavra já resolve. Especial Dia das Mães, especial Dia dos Pais. A palavra Black Friday a pessoa já sabe, ela já está esperando uma promoção. Uhum. É muito mais fácil resolver essas datas comemorativas e você não tem que inventar, não inventa roda. O outro segundo erro é as pessoas reinventarem, elas querem achar a copy maravilhosa. Matadora. Não tem. No assunto do e-mail, ela só é como a gente fala no nome de um negócio, né, você só não pode errar, você só não pode querer inventar, não tem nome de negócio que é errado, é só não Uhum. querer inventar ou dificultar, é só faça o simples, faça o básico que vai funcionar, mas sempre nessas 3, 4 primeiras palavras. Sim, e é justamente isso, né, o pessoal às vezes fica tentando achar fica aquele negócio super instável, né, é bem parecido também com criação de conteúdo. Você tem aquele criador que ele vai criar vários conteúdos, aí vai ter um conteúdo que vai explodir, mas logo depois os próximos conteúdos vão ser a mesma média de antes. Então o que que você tem que estar encontrando, né. Primeiro, você tem que aprender com o que você está fazendo, né. Cada e-mail que você dispara é uma oportunidade de você testar alguma coisa 1% diferente que você consegue fazer 1% melhor. Então, putz, hoje eu disparo e-mail com títulos, com letra minúscula. Deixa eu testar um e-mail com letra maiúscula. Aí você vai, testa, putz, foi melhor. Aí deixa eu ver se isso se mantém ao longo do tempo. Se manteve, beleza. Esse é um aprendizado que você tem. Você tem que disparar e-mails com título, eh, um caps lock, por exemplo, depende, né? Depende do seu brand e tudo mais. Uhum. Eh, Emoji. Para minha marca eu coloquei emoji, emoji funcionou super bem, então mantenha os emojis. Não funcionou, então você tira os emojis, sabe? Não é uma coisa assim, você não está cumprindo tabela, você está usando aqueles títulos de e-mail como oportunidades de você testar alguma coisa um pouquinho diferente, nunca super diferente, tá? Senão você perde a base, mas sempre um pouquinho diferente, porque quando você testa algo um pouquinho diferente, você pode ver uma melhoria, aí você testa de novo, opa, a melhoria se manteve, beleza. Você deixa aquilo como aprendizado e daqui 3 meses você vai estar disparando e-mails super melhores do que os que você disparava antes. Esse ponto que você falou é o teste, né? O teste, e aí, olha, já testei muita coisa, e o que eu descobri testando muita coisa é que o fato de fazer o teste melhora a média. Sim. Então não é que fazendo o teste eu descobri qual que era o melhor, é que por fazer teste, então em teoria se eu mandasse um e-mail com um assunto, agora eu mando um e-mail com 2 e agora dá para mandar até 3 assuntos, por estar mandando 3 assuntos,
eu tô pegando uma média melhor, eu diluo meu risco, Uhum, porque eu tô pegando pessoas com intenções diferentes, momentos diferentes, a minha base é muito homogênea, então às vezes você tem isso, isso acontece. Então fazer o teste, puxa a média para cima. Então isso é importante, fazer teste ajuda a puxar a média. Às vezes não vai ajudar você a achar a fórmula mágica, mas vai ajudar você a puxar a sua média. Então só de sim. fazer o teste já puxa a média. Claro, assunto de e-mail é um assunto para um podcast inteiro para a gente pegar, discernir cada coisa, para cada comunicação, para cada fluxo. A gente consegue falar muita coisa, mas o principal, você quer fazer, você está aí no seu negócio, você opera, você tem uma pessoa só que opera, você ainda está estruturando essa área, é isso. Quantidade de caracteres, achar o seu tom de voz, achar a sua forma de comunicação, porque no final das contas você já está na caixa de e-mail da pessoa, a pessoa já recebeu o seu e-mail. A única Uhum, coisa que ela tem que identificar é: ah, da onde que está vindo? Quem que tá me mandando isso? Eu queria receber isso? Eu uhum. não queria receber? Então é mais ou menos por aí, e aí você consegue ter bons resultados com isso. E para você ter um parâmetro aí, taxas de abertura varia muito de mercado, varia muito da lista de e-mail, cuidado com prints da internet, pessoas que falam que tem taxas absurdas e pessoas que falam que tem taxas horríveis, mas dentro de uma média aí de 15% a 30% é uma taxa boa de abertura de e-mail. Depende muito da sua lista, de como você está fazendo essa segmentação. Ah, eu tenho taxas acima de 50%, de 60%. Tá bom, você me diz qual a sua lista, me diz qual que é o engajamento dela, que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Mas a gente está falando de uma média da sua conta. Uhum. Pega todos os disparos que você faz no mês, quanto que é a sua taxa final de abertura. Hoje, eu giro nas operações que eu faço 20, 25%. Então, de 15 a 30 são boas taxas de abertura e você tem que pegar. Agora, se você está abaixo de 15, começa a se preocupar, porque aí ou sua lista é muito desqualificada, ou seu público está desengajado, ou seus assuntos precisam ser corrigidos. Sim. Então, é sempre uma boa faixa de corte ali para você tomar atenção. Não, fechou. É bem interessante isso que você falou, né, de o simples fato de você fazer testes já te leva a produzir coisas melhores, que vão ter resultados melhores. Tem o motivo que você falou de diluir o risco e tudo mais, e tem o motivo de que se você está testando, você está buscando melhorar. Então só a intenção de você estar buscando melhorar, buscando o que funciona melhor para o seu público, lembrando que procure evitar esse viés de tipo: "Ah, eu quero tornar as coisas melhores para mim". Não, você quer tornar as coisas melhores para quem compra de você, Uhum. né, para não ficar isso. Então, sempre teste, porque já é uma coisa bem interessante. E no nosso desafio que tem todo o podcast, aí eu vou contar uma historinha antes do desafio, que é sobre essa coisa de fazer até você chegar no melhor modelo, mas fica para o nosso desafio do final do Boa, podcast. bem interessante. Ó, gerando antecipação aqui, ó, o cara é marqueteiro. Uhum. Vamos então para a próxima taxa que é super, super importante, que é a taxa de clique. Então nós falamos até agora da captação de leads, que é as pessoas para quem você vai disparar esses e-mails. Como melhorar a sua taxa de entrega, ou seja, as pessoas receberem seus e-mails na caixa de entrada delas. E quando eu digo caixa de entrada, é a caixa principal, não spam nem promoções. E falamos também sobre a taxa de aberturas, que das pessoas que recebem seus e-mails, quantas delas clicam para abrir ele. Agora vamos falar então sobre a taxa de clique, que é, uma vez que a pessoa abriu o seu e-mail, o que, que vai levar ela para a próxima etapa. Inclusive, uma única coisa que eu deixei de falar na taxa de abertura, que eu acho que é muito importante, é uma dica assim de ouro para vocês, que eu sempre usei e sempre me ajudou muito na criação de títulos, é o título do seu e-mail, de forma assim, se você tiver em dúvida sobre como fazer ele, tente fazer um título, eu vou colocar de forma bem cômica agora, que a pessoa não consiga dormir à noite se ela não abrir o seu e-mail. E cuidado para não ser apelativo, eu não estou dizendo para você ser apelativo. Eu estou dizendo assim, o título ele tem que ser tão interessante, tão cativante, ter gerar uma expectativa na pessoa de entregar tanto valor, que ela não vai conseguir dormir à noite se ela não abrir aquele e-mail para ver qual é o conteúdo interno dele. Só que não adianta ser apelativo, porque senão a pessoa vai abrir e aí prejudica a sua taxa de clique, porque você não quer, na maioria das vezes, que a pessoa pare, uma vez que ela abriu o e-mail, você quer levar ela para a próxima etapa. Então, beleza. A gente conseguiu levar a pessoa para a próxima etapa, que seria abrir o e-mail. Agora a gente tem que ver o que que a gente coloca, quais são as boas práticas, o que que a gente tem que evitar errar dentro do e-mail, no conteúdo do e-mail, para a gente fazer essa pessoa andar mais uma casinha ali no jogo e levar ela para a próxima etapa, que às vezes é ir para uma landing page, um e-commerce, aí depende. Você começou pelo ponto perfeito, né? O assunto não pode quebrar a expectativa. Então, às vezes, você tem taxas de abertura muito altas e a sua taxa de clique é muito baixa. E você tem duas formas de medir isso: só pela taxa de clique pura, né? Lembrando que as taxas elas são em relação ao que foi entregue e Sim. não em relação à sua taxa de envio, tá? Então, todas as taxas de abertura, clique e daí para baixo são em relação de quem recebeu o seu e-mail, tá? Então, tira a taxa, tira quem para quem você enviou e pega só para quem realmente recebeu. Então,
A taxa de clique você pode olhar ela pura, então quantas pessoas receberam, quantas pessoas clicaram, e Uhum, você pode fazer uma outra métrica que é a taxa de clique sobre abertura. uhum, Quem abriu o seu e-mail, como que está a taxa de clique. sim. As duas são fundamentais. Uma para uma visão macro e outra para a visão micro, mas ambas detectam o mesmo problema, a quebra de expectativa. Às vezes você tem uma taxa de clique baixa porque você prometeu muita coisa no assunto, na hora de entregar, não estava lá. Uhum, Aí quando não está lá, você tem uma quebra de expectativa. E aí se você olhar a taxa de clique sobre abertura, ela vai ser baixa também. Então você pode ter uma taxa de clique baixa no geral, mas uma taxa de clique sobre abertura alta, que quer dizer que todo mundo que abriu realmente engajou com aquela sua mensagem. Então não quer dizer que você tem um problema, quer dizer que você pegou um percentual de dor da sua base e que aquele percentual entendeu a sua mensagem e foi. perfeito. Uma coisa que eu uso para e-mail e para toda a comunicação de CRM, nós somos ponte, nós não somos fim. Eu entendo e eu trabalhei no mundo de mercado de marketing digital, vi nascer o copywriting no Brasil, e a gente tem uma coisa de copywriting que a gente chama de mini copy, que a gente envia no e-mail e tem o link direto para o checkout. Então o e-mail tenta fazer a conversão. Mas em e-commerce é muito difícil o e-mail fazer a conversão. São poucos os e-mails que a gente vai mandar um link direto para o checkout. Você pode testar isso, pode fazer isso na sua marca, e se você tem esse mix de marketing digital com e-commerce, aproveite isso, porque os seus clientes já estão acostumados que e-mails levam para o checkout. Uhum, Mas normalmente em e-commerce, e aí o Kevin vai me ajudar bastante com isso, as comunicações elas são pontes para PDPs, páginas de produto, ou LPs, que são páginas de aterrissagem, né, as landing pages. Então faça a sua função de ponte. Não tente resolver todos os problemas do seu cliente, não tente. É um funil, a gente está sim. falando. Você entregou, o cara abriu, o cara clicou, ele vai converter no site. Apesar da gente olhar a taxa de conversão de cada comunicação, seja e-mail, né, ou qualquer outra comunicação, mas falando especificamente de e-mail, a conversão ela não acontece no e-mail, a conversão ela vai acontecer no site, e o que é muito importante, eu não entro em nenhuma operação de CRM, de e-mail marketing, se eu não tenho uma pessoa especializada em otimização de site. Você não tem um Kevin do outro lado, você não tem um CRO do outro lado, você não tem um cara que otimiza as taxas de conversão das páginas. Se a pessoa não sabe nem as taxas de conversão da página, não adianta eu jogar tráfego qualificado, Uhum, porque o e-mail é uma qualificação de tráfego. Se eu jogo um tráfego qualificado e a taxa de conversão de página é ruim, a sua taxa de conversão da sua comunicação vai ser ruim. Então você precisa alinhar bem todo esse funil, senão as coisas não funcionam. E a taxa de clique no e-mail é isso, faça a ponte. O assunto faz uma promessa, faz alguma coisa interessante, a taxa de clique, o que você vai direcionar, precisa cumprir essa promessa. Então, esse é um dos cenários. não, perfeito. Então, sempre que você for, pensar, né, pense sempre como um funil para começar, porque cada etapa, costuma funcionar bem como um funil mesmo, como a gente está vendo, né, um jogo de perder pessoas. E uma coisa bem interessante que você até comentou é, cada parte desse funil tem um motivo, né, tem um propósito. E qual que é o propósito? Que todos eles é igual, mandar para o próximo, né. Então, qual que é o objetivo de captar leads? Para a gente conseguir disparar e-mails. Qual é o objetivo de melhorar a taxa de entrega? Para a gente aumentar a quantidade de pessoas que recebem esses e-mails. Qual é o objetivo da gente melhorar a taxa de abertura? Para a gente aumentar a quantidade de pessoas que recebem os e-mails e abrem eles. Qual que é o objetivo da taxa de clique? A gente aumentar a quantidade de pessoas que receberam o e-mail, abriram ele e clicam para ir para a próxima etapa. Então, dependendo do que você faz, né, da sua operação, às vezes, eh, para até antes da taxa de abertura. Vamos supor que você quer apenas comunicar alguma coisa super breve. Às vezes a pessoa não precisa nem abrir o e-mail Uhum, para ser eficaz. Então vamos sim. supor que você quer, não sei, comunicar que a encomenda da pessoa foi entregue. É muito comum você comprar no Mercado Livre e Amazon, você vai receber um e-mail avisando que, sei lá, compra recebida, compra entregue. Eu não abro esses e-mails. Mas o simples fato de eu receber eles, eu falo: "Opa, beleza, recebi minha compra", sabe. E quando A você não receber, se você eu vou recebeu o ficar e-mail, você vai ficar exato, preocupado? vou ficar preocupado, exatamente. Então, tem que depender muito do objetivo da comunicação. Às vezes Perfeito. você não precisa que a pessoa abra o seu e-mail. Às vezes o simples título ali, encomenda entregue, beleza, você já comunicou a pessoa. Não vai fazer sentido você ficar olhando essas comunicações da taxa de abertura. Uhum, Porque às vezes a taxa de abertura vai ser baixa, mas você quer dizer que as pessoas não tá surtindo o efeito a comunicação? Não, tá surtindo, ela chegou exato. na caixa da pessoa, a pessoa já foi informada, é um transacional, é necessário que você informe isso para ela, mas aí se você vai olhar as taxas de abertura, você vai falar: "Ah, mas a comunicação não deve estar boa, deve estar alguma coisa errada". Não, não, sua comunicação está Uhum, funcionando. Só que é isso que você falou, é o objetivo de cada comunicação.
E aí, pegando na questão do objetivo, é aonde vão ter os outros cenários de taxa de clique. Então, se a sua comunicação é informativa e você não leva, não tem, às vezes não tem botão, Uhum. então não adianta olhar a taxa de clique. Uma newsletter, por exemplo, né. É, uma newsletter. Eu gosto de newsletters de conteúdo, que o conteúdo esteja no corpo, tá? Eu não gosto de levar as pessoas para outra página, mas às vezes você leva para as outras páginas, então você Uhum. você quer uma taxa de clique nisso, mas ela vai ser muito menor de uma taxa de clique de um promocional que a pessoa tem que fazer essa ação. Ou outra coisa, você faz um e-mail promocional e não coloca, o CTAs, a chamada para ação, você não coloca o botão. Colocar botão num e-mail promocional, como eu falei, ele é e-mail. Ninguém Uhum. compra. Olha, o e-mail marketing já evoluiu bastante, tem bastante coisa que dá pra fazer, mas não dá pra pôr carrinho dentro do e-mail marketing, a pessoa Uhum. não consegue comprar direto ali. O WhatsApp evoluiu, você consegue comprar no WhatsApp, mas no e-mail não dá pra comprar. Então, o e-mail precisa levar pra algum lugar pra essa pessoa Sim, comprar. Ela tem que direcionar, nem que leve para o WhatsApp pra pessoa comprar, sim. mas ele precisa ter um botão. Um botão claro, que fácil de enxergar. Isso, e aí, de novo, mudamos do desktop para o mobile, o botão tem que estar na primeira dobra. Não dá para o botão estar depois de 3, 4 dobras. Se a sua taxa de clique no promocional tá ruim e você não tem botão na primeira dobra, não tá clara a sua comunicação, você tá errando. Sim. Ou às vezes você tem algo ali que você chama de botão, mas que tá longe de ser de estar dentro das convenções, né, de botões, do que as pessoas costumam, assimilar a um botão, né, não vai ter clique também, porque às vezes a pessoa nem identifica que aquilo é algo clicável. E só não vai pôr o botão antes de tudo, né. É, Você tá criando uma história, então você tem um assunto, você vai ter às vezes uma headline ali, ou uma imagem de destaque, você tem que olhar com a visão de funil, né, então a pessoa tá descendo e aí o foco é o botão, né. Você tem design para te ajudar com isso, e às vezes a falta de design também ajuda, e-mail sem layout aumentam às vezes taxa de uhum, clique, porque só que assim, não inventa cor de link no padrão web que funciona no mundo inteiro é aquele azul sim, horrível com underline. Tudo bem, não inventa, não fica mudando essa cor de link. Quantas vezes eu vejo e-mails com taxa de clique ruim, aí você vai: "Ah, porque é um teste de cor". Não, 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 não é. É a experiência anterior do usuário. A gente falou no outro podcast sobre um pouquinho de, UX, né, a experiência do usuário. Então uhum, tudo que ela já tem de outros sites, de outras experiências digitais, reduz a curva de aprendizagem. sim. Então se você muda a cor de um link, que ela está acostumada que a web nasceu com links azuis e underline, você tem que ter uma curvinha de aprendizagem ali que vai quebrar. Sim, O e-mail é uma mensagem muito curta, né, para você ter que ensinar alguma coisa para a pessoa. Então, mantém, se tá um e-mail sem padrãozão assim, sem layout, põe o link com a cor azul que vai funcionar. Então isso vai aumentar muito sua taxa de clique. sim, não é aí que você tem que colocar o esforço em tentar reinventar a roda, tem outras coisas que têm muito mais impacto, né, isso aí você é melhor você seguir o padrão, você pode até colocar um estilozinho ali seu, mas tente ao máximo seguir o padrão. E isso pode aumentar bem a sua taxa de clique. E aí, para conseguir ter taxas de cliques de forma consistente, né? Você pode buscar vários hackzinhos que até podem ajudar você. Por exemplo, sempre use verbos ativos no botão. O botão tem que ser sempre o elemento que mais chama atenção. Isso tudo é super válido. Porém, tem uma coisa que é o mais importante, na minha opinião, que é você gerar valor nesses e-mails. Porque se eu, beleza, me cadastrei na sua base, recebi o seu e-mail, abri o seu e-mail e não veio nada que acrescentou para mim, quando eu receber os próximos e-mails, a chance de eu abrir eles é menor, sabe? Porque eu já criei uma expectativa de tipo, putz, a sua marca não me entrega muito valor, entendeu? Então, você tem que sempre, como o Xté falou, uma regra bem normal para a maior parte dos setores do e-commerce é: nunca quebre expectativa. Então, se você gerou expectativa, entregue e até supere, sabe. Então é o under promise, over deliver, né, você promete menos e entrega mais do que você promete. Isso é a regra para você conseguir até aumentar a sua taxa de clique dessa forma. E não pense que cortando todo o seu e-mail você vai aumentar sua taxa de clique. Às vezes a Sim, pessoa quer um conteúdo profundo. sim. Então faça testes, conteúdo curto, conteúdo profundo, conteúdo longo, texto, mais imagem, infográfico. Uhum. Teste esse Vídeo, tipo de tudo. o vídeo tem já e-mails que rodam vídeo dentro do e-mail, que tá bem legal, mas é um pouquinho mais pesado, mas funciona. Então teste esses tipos de comunicação e ache que o seu público reaja bem. Quando Uhum. a ideia de que você vai achar que o seu público está reagindo bem, a sua taxa de clique começa a ficar mais Sim, é o estável. seu feedback. Então, o seu feedback é a taxa de clique. Então, ela vai começar a estabilizar e aí você vai conseguir ter uma boa taxa de clique. Taxas de clique são duras. Eu estou sofrendo com taxa de clique de 0,5%, mas a gente
definir, assim, para bases que a gente chama de frees, né, quem não são seus clientes, de 0,5% a 1,5% são boas taxas de cliques finais, e para quem já é o seu público, seu cliente, a sua recorrência, suas bases VIPs vão virar em torno de 1,5% a 5% de taxa de clique. Isso são taxas excelentes de clique. Então pega esses números, vê como é que tá dentro da sua casa como bench e tenta, atingir eles. Não tem eles ainda? Tem muito trabalho para você fazer. Não, perfeito. Aí você vai chegando numa estrutura de e-mail que vai ser, na maioria das vezes, padronizada, e aí você vai testando novos formatos, mas sempre com aquele ponto, né? De vai experimentando um pouco a cada semana, sempre com o objetivo de encontrar algo melhor. Mantém um padrão, mas sempre vai mudando uma coisinha ou outra que você acredita que pode não fugir completamente do padrão, mas ajudar você a melhorar alguma dessas métricas. E para finalizar, uma coisa que antes de você passar o desafio que você já gerou a expectativa no pessoal. Eu gostaria de só falar uma coisa. Uma coisa que é bem interessante para você vender com conteúdo é, primeiro, tente vender informando e informar vendendo, né? Sempre isso de você gerar valor. A pessoa vai, você vai gerar valor na pessoa comprar, né? Gerar interesse da pessoa comprar o seu produto com as informações que você passa para ela de como o produto vai melhorar a vida dela. Né? Porque as pessoas compram justamente porque elas acreditam que aquele produto vai melhorar a vida delas de alguma forma. Pode ser um motivo puramente emocional, não sei, às vezes a pessoa compra um tênis novo, o tênis vai entregar a mesma utilidade do que um tênis mais barato, talvez. Porém, ela quer aquele lá porque aquele vai gerar alguma emoção positiva, enfim, vai atingir o ego da pessoa, dela ter algo Uhum. bonito, enfim, que vai gerar status para ela, talvez. Então sempre tente mostrar para a pessoa como que aquilo vai ajudar ela vai entregar valor para a pessoa sem mentir, sem enganar, porque tudo isso vai prejudicar a longo prazo. Então tá bom, então vamos lá para o nosso desafio. A primeira é uma historinha, né? Tinha um professor de artesanato que fazia vasos e ele deu um desafio para os seus alunos, que era basicamente, eles tinham 30 dias para fazer um vaso perfeito. Só que você tinha que escolher. Você podia fazer durante 30 dias um vaso e fazer o vaso perfeito, ou você fazer 30 vasos durante 30 dias. E esse era o desafio. Então é o mesmo desafio para vocês de e-mail. Façam 30. Vocês escolham, vocês querem fazer um e-mail perfeito daqui a 30 dias ou 30 e-mails, um por dia, e aí daqui a 30 dias a gente vê o resultado. O resultado dessa historinha é que o vaso perfeito saiu naquele que fez 30 vasos. Hum, E aquele que ficou esperando para fazer um e-mail perfeito não conseguiu chegar na perfeição. Porque você precisa de prática para a coisa. Então a questão do teste é essa. Quanto mais você testa, mais você vai praticando. sim, Então, quanto mais você fizer, melhor tende a ser o seu resultado final. E não espere para fazer um só correto. Faça 30 que o seu último vai ser sim. muito melhor do que o seu primeiro. Agora, se você esperar para aprender para fazer o último, você não vai chegar na perfeição. Então pega essa história, toma isso para sua operação e começa a fazer isso com e-mail. Então esse é o meu desafio. Nos próximos 30 dias, faça um e-mail por dia. E aí você vai ver que o seu 30º e-mail vai ser muito melhor. O assunto, a abordagem, como você vai fazer. E não se apegue de enviar esse e-mail para sua base, segmente a sua base. Uhum. Não envie para quem já compra muito, mas pode enviar para aquela pessoa que ainda não comprou. Pode enviar e-mail sim, ela se inscreveu para isso, ela está esperando você convencer ela para comprar. Ela se inscreveu, ela deu o seu dado para isso. Então envie um e-mail para ela, seja interessante, e daqui a 30 dias você me diz se deu resultado ou não deu resultado. É muito certeza, se você não tem resultado na sua base de e-mail, é porque você não envia e-mails. Então comece para ontem a enviar e-mails. Exato. No começo, quantidade é mais importante do que qualidade, porque é justamente a quantidade que vai te entregar os aprendizados necessários para você aumentar a qualidade dos seus e-mails, dos seus conteúdos e tudo mais. Muito interessante. Então, só retomando tudo que a gente viu nesse podcast, foi muita coisa, a gente entrou de forma até que bem profunda em cada uma dessas métricas, que é extremamente importante para você melhorar seu faturamento com e-mail, caso hoje você não esteja eh, tendo o resultado que você esperava ter. Então, nós passamos sobre, primeiro, como captar leads, né, da forma certa, Uhum. leads qualificados, aumentar a quantidade de leads que entram na base, o porquê fazer isso também. Falamos sobre a taxa de entrega, como melhorar ela, ou quais fatores influenciam ela e tudo mais. A mesma coisa para a taxa de abertura e para a taxa de cliques, quais são os fatores que influenciam eles, como a gente pode, de forma acionável, melhorar esses fatores. Falamos um pouco também sobre eh, a parte
de tudo de gerar valor, né, de como vender com e-mails, de por que que você deve ter uma estrutura mais padrão de e-mail, similar ao que as pessoas já estão acostumadas a ver e receber, né, já estão familiarizadas. E para finalizar, ficou esse desafio aí super interessante do XT, relacionado ao que a gente comentou sobre testes. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de comentar, né, fazer esse desafio aí e Uhum. comentar com a gente qual foi o resultado, o quanto você conseguiu melhorar ou às vezes não da sua base, né, das suas métricas de e-mail. Obrigado por assistir. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, você pode me encontrar em @kevin.quintino no Instagram ou procurar Kevin Quintino no YouTube ou LinkedIn. E para encontrar você, está. Se você não fatura nada com e-mail, não faz nem 10% do seu faturamento, pode me procurar, @rodrigoxt, XTEH, você vai me achar nas redes sociais, e aí a gente pode bater um papo sobre isso. Fechou. Obrigado por assistir. A gente está te esperando nos próximos episódios. Um abraço e boas vendas.